e a aliança davídica. Como é que foi feita essa aliança davídica, aliança entre Deus e Davi? Diz lá em 2 Samuel 7,16: Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então essa é uma promessa de Deus a Davi, uma aliança feita entre Davi e Deus, Deus fazendo com Davi essa promessa. A aliança davídica, sobre a qual o futuro reino de Cristo, então, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Você pode ver Romanos 1,3 falando de Jesus como descendência de Davi. Então devia ser aí fundamentado, né? Dava a Davi então algumas promessas. Primeiro, a promessa da prosperidade da casa de Davi, que ia continuar o reinado da casa de Davi. Outra coisa, um trono simbólico de autoridade real. Então dava a Davi e sua família sempre uma posição no trono, no reinado de Israel. Um rei no governo sobre a terra. Prometia também um governo geral sobre a terra, um governo geral sobre toda a terra prometida a Israel também. E isso é uma promessa que é cumprida somente no milênio. E tinha aí uma visão, a certeza do cumprimento aí, pois as promessas de Davi serão estabelecidas para sempre. Então a promessa que visava também o reino eterno, que muitas vezes não foi entendido esse reinado eterno, mas a promessa também estava condicionada a uma posição de Davi e sua família na sinceridade, na honestidade e na permanência de Davi e sua família junto a Deus, sendo fiéis a Deus. Então foi dada essa condição, a promessa foi dada, mas também foi dada essa condição de que Davi e seus descendentes manteriam a sua fidelidade à palavra de Deus, manteriam sua comunhão com Deus. Vamos ver aí o poder do rei Messias no Império Romano. Como é que foi a história? Como é que falavam sobre essa vinda desse rei e ao mesmo tempo Messias? A palavra Messias aí para os judeus, ela trazia a ideia então de um governante, um rei, mas um rei também político, e um rei também que fosse ao mesmo tempo um general que viesse para dominar, para libertar Israel do Império Romano e fazer um reinado sobre toda a terra. O Messias na história de Israel tem poder de rei, sacerdote e profeta. É isso que nós estamos estudando nessas 3 últimas lições. Essa função desse Messias, desse enviado de Deus, desse ungido de Deus, é exatamente para ser, ao mesmo tempo, um profeta anunciado por Deus, seu sacerdote, um sacerdote perfeito, e também ser o rei, tanto político como também dentro da palavra exército, dentro da palavra poder militar. Davi foi um rei justo, piedoso, iluminado por Deus e por isso vitorioso. Com ele Israel expandiu seus territórios. Então chegou quase a possuir toda a terra prometida a Israel por Deus. A sua realeza então devia permanecer para sempre, o que foi justificado pela promessa da perpetuação da dinastia davídica. O Messias esperado devia ser um rei descendente da casa de Davi, e essa foi a ideia predominante na época de Jesus. Esse Messias era esperado e deveria ser descendente da casa de Davi. Isso os judeus sabiam. O que os profetas falaram a respeito disso? Isaías, por exemplo, apresenta o Messias na linha real davídica. Ficou famoso o texto de Isaías que diz: Eis que uma jovem concebeu e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 7,14. Miqueias fala sobre isso também, segue a reflexão da comunidade de Isaías e acrescenta: Mas tu, Belém, Efrata, embora menor das clãs ou das tribos de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o dominador de Israel. Suas origens são dos tempos antigos e de dias imemoráveis. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Javé, pela glória do nome de Deus. Miqueias 5, de 1 a 3. Jeremias também fala
diz que o Messias será da casa de Davi, Jeremias 23, 5, 33, de 15 a 27. E Ezequias fala de um Messias apocalíptico e escatológico, que apacentará Judá e Israel novamente unificados e será príncipe para sempre. Então você veja lá 34, 23, né? E veja aí 17, 22 a 24. Então esses profetas profetizaram a respeito desse Messias rei, falaram sobre a sua vinda dele e falaram do seu domínio sobre as outras nações. Nos Salmos também nós vamos ver muita coisa falando sobre esse Messias rei. Nos Salmos reais, Davi aparece como rei Messias que vai concretizar as esperanças dos pobres. Ele é o protótipo do Messias. A oração dos Salmos projeta o rei ideal, descendente de Davi, os Salmos 45, escolhido e ungido por Deus, Salmos 2, Salmos 45, representante de Deus, Salmos 72, protegido de Deus, Salmos 18, tem a função de governar e defender o povo, Salmos 18 e 72, a sua vitória nas guerras é mérito de Deus, Salmos 18, é presença visível da santidade de Deus perante os súditos, Salmos 101, sinal e penhor do reino de todos que todos esperam, Salmos 2 e 72, rei e sacerdote, Salmos 101, vencedor de guerras e do mal, Salmos 2. Então os salmos aí rezam a esperança messiânica de modo a criar uma estrutura de oração baseada na teologia da corte, ou seja, a ideologia na corte vem justificada com o poder libertador e divino do rei. Na releitura do Salmo 72, os cristãos identificaram Jesus como o rei Messias, esperança dos pobres, aqueles que está sentado à direita de Deus e que recebe o reino universal. Basta vermos aí alguns exemplos para entender a afirmação anterior. Lucas 1,33, ele reinará na casa de Jacó para sempre, o seu reinado não terá fim. Mateus 2,2, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Em Apocalipse 15:4 diz: todas as nações irão se prostrar diante de ti, porque tuas justas sentenças foram promulgadas. Filipenses 2:10 diz: ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda boca proclame que Jesus, o Messias, é Senhor. Na época dos rabinos, nós vamos ver que os rabinos consideravam o Messias como o rei ungido e filho de Davi. Eles sabiam que esse Messias agiria com poder para defender Israel e fazer o grande, submetendo-lhe todos os povos. Manaém, como é chamado aí pelos judeus, o Consolador em hebraico, é o nome citado pelos rabinos como o Messias que nasceria em Belém durante uma noite em que Jerusalém estivesse sendo destruída. O Messias seria da descendência de Ezequias. O período que antecede a vinda do Messias seria marcado por miséria material e moral. Elias, acompanhado de Moisés, viriam 2 anos antes para anunciar sua chegada e ungí-lo. O Messias, para eles, então, eles dizem, virá como profeta. Ele será um segundo Moisés. O servo de Javé, de Zacarias 12:10, Salmos 22, é visto por alguns rabinos então, como Messias davídico e por outros como Messias filho de José ou filho de Efraim. Sendo aí então o último um Messias de menor valor, o qual precederia o verdadeiro Messias. O Monte das Oliveiras seria o lugar de manifestação do Messias. Targum de Jonatas e Talmud fala sobre isso. A comunidade de Qumran fala de 2 Messias, um ungido de Arão e outro de Israel. Então separou aí o povo de baixo aí da região, debaixo do mapa aí de Israel, a região de Judá, e separou outro Messias para a região de Israel lá em cima. O primeiro tem o poder sacerdotal e o segundo, então, poder régio. Então, o Messias sacerdotal tem primazia sobre o régio, embora o Messias tenha um papel político e guerreiro. Então, a vasta utilização do termo Messias para designar o rei, o sumo sacerdote e sacerdotes judeus, bem como os patriarcas israelitas e o Salvador prometido por Deus e esperado pelos judeus, deixa claro que o messianismo judaico foi e é a esperança de um Messias dotado de poderes divinos para trazer a salvação para toda a humanidade e o cosmos. Esperar o Messias é um ato de fé que alimentou e alimenta o povo judeu na sua caminhada com Deus. Então eles ainda estão esperando o Messias, ainda acreditam nesse Messias rei, ainda estão aguardando. Ele veio, mas eles não o conheceram.
Então a vinda do Messias é esperada num tempo futuro, escatológico, na pessoa de um Messias rei, profeta e filho do homem, para os judeus que infelizmente ainda não aceitaram, mesmo ele tendo aí andado em seu meio e morrido por todos nós na cruz, ressuscitado. Eles ainda não o reconheceram. Deus ao revelar a Torá,